Daí pessoal, agora vamos editar o arquivo WAV para que ele possa ser reproduzido pelo código. Abra no gravador de som uma música em formato WAV, de preferência uma música própria de jogos antigos, que você pode encontrar aqui no YouTube mesmo. Aqui ela pode ter até 4 megabytes, porque não há código de jogo, mas se ela for muito grande você deve cortá-la. Caso você precise fazer uma seleção em décimos de segundo no gravador de som, você clica no indicador de progresso, segura Ctrl e com a seta para a direita ou esquerda move o cursor. Agora você vai dar um salvar como para não alterar o arquivo original, porque você pode precisar dele novamente, e seleciona a pasta onde está o arquivo do seu código-fonte. Agora lá embaixo, em formato, clique no botão alterar e em atributos seleciona 16.000 Hz ou 16 kHz, 8-bit mono. Em cima dessa janelinha você tem um outro botão salvar como, que ali não tem a ver com o arquivo. Ele serve para vincular um nome a essa taxa de amostragem. Então clique nesse salvar como e dê um nome como Mega Drive ou MD, para que a próxima vez que você for editar o arquivo WAV, você só precise clicar na caixinha nome e selecionar o nome da taxa de amostragem que você salvou. Aí você dá um OK na caixa formato, renomeia o arquivo e salva. Uma observação: ao fazer essas alterações no arquivo e reproduzir a música no gravador, ela não ficará com uma qualidade tão boa. Mas sendo reproduzida pelo emulador, ela melhora, porque as alterações que você fez foram justamente para adequar o arquivo às condições de reprodução de som do Mega Drive. Analisando os novos atributos com que você salvou o arquivo, você tem 16.000 Hz. Bom, você já sabe que frequência é a quantidade de vezes que uma onda oscila em um segundo. Se são 16.000 Hz a frequência, então são 16.000 oscilações por segundo, ou seja, 16.000 dados de som por segundo. Por isso que o arquivo fica grande. Essa é a taxa de amostragem. Esses dados de som são as amostras de som ou os dados numéricos das diferentes amplitudes que serão enviados em sequência para o DAC. E esses dados numéricos variam de 0 a 255, porque são uma informação de 8 bits. E você já viu nos vídeos anteriores que com 8 bits você consegue até 256 possibilidades diferentes de combinações. Bom, pode ser que ao executar a música no emulador você ouça no início um clique. Isso acontece porque os arquivos da maioria das extensões têm um cabeçalho, necessário para que um programa possa abri-lo. No caso do arquivo WAV, o seu cabeçalho contém informações como a taxa de amostragem, taxa de bits, etc. Mas mesmo não sendo dados de som, acabam por ser processados como tal, e por isso o clique. Para resolver esse problema, a gente vai utilizar o Xedit para excluir o cabeçalho do arquivo. Clicando no seu ícone, imediatamente vai aparecer uma caixinha de diálogo para você selecionar o arquivo a ser editado. Só então o programa é aberto. Aqui na divisão do meio, cada grupo de 2 hexadígitos representa 1 byte, ou seja, um conjunto de 8 bits. Lembrando, cada unidade hexadecimal pode variar entre 16 símbolos, calculando então 16 vezes 16 igual a 256, o máximo de combinações que 8 bits podem produzir. Cada byte vai representar o valor numérico da amplitude do som, que pode variar entre 0 e 255, ou em hexadecimal de 00 a FF. Cada linha tem 16 bytes, e na coluna da esquerda é feita a contagem em números hexadecimais dos bytes da coluna do meio. Os primeiros valores ali em decimal seriam 0, 16, 32, 48 e assim por diante. A coluna da direita verifica se uma combinação de bytes forma algum texto. É com essa característica dos editores hexadecimais que o pessoal que faz tradução de jogos analisa e altera bytes para formar um novo texto. O que você vai precisar fazer então é cortar os primeiros 52 bytes do seu arquivo e junto também excluir esse monte de 80 hexadecimal que tem no começo do arquivo, porque esse valor em decimal é 128, que é a metade de 256. Ele é usado para representar a ausência do som,
ou seja, o ponto central a partir do qual se inicia a vibração de um objeto que vai emitir som. Como o Bex não trabalha com números negativos, é usado este valor ao invés do zero. Geralmente, quando a gente vai gravar alguma coisa, nós apertamos o botão gravar antes de começar a falar, e não ao contrário. E por mais que o intervalo entre uma coisa ou outra seja rapidíssimo, sempre é gravado um trechinho com a ausência do som, produzindo esse monte de 80. Então você vai selecionar todos os valores da divisão do meio e dar um delete. No Xedit você não consegue fazer um selecionamento além da página visível, então você vai ter que repetir esse processo até ver valores diferentes aparecerem. Quando aparecerem, você seleciona só até o restante dos valores 80 e os deleta. De outro modo, você poderia ignorar os bytes do cabeçalho, indicando no segundo parâmetro do reload a quantidade de bytes a serem pulados, mas o melhor é excluí-los, até por questão de economia de memória. No final do arquivo tem um valor 00 que também causa às vezes o clique, mas você não consegue deletá-lo, porque ele indica ao programa o fim do arquivo. Se você apagar ele e salvar, o programa vai transformar o que era antes o penúltimo dado em 00. Então, para que não haja clique no final do arquivo de som, você deve fazer com que o código ignore a leitura deste último byte. Feita a edição, é só dar um Save As, salvar como, dando um outro nome para o arquivo e salvando ele na pasta do código. Beleza? Bom pessoal, esse foi o último vídeo da série. Na descrição do vídeo, os dois últimos links são sobre programação em Assembly para o processador M68K, para caso você queira se aprofundar mais. Espero que vocês tenham gostado das videoaulas e que consigam fazer os seus próprios joguinhos. Valeu galera, um abraço!